Sabe aquela sensação de caos operacional, em que tudo parece urgente e a equipe está sempre correndo atrás do prejuízo? Pois é, existe um jeito de transformar essa confusão em clareza. Hoje, a gente vai desvendar um conceito-chave para isso: a medição de capacidade. E para entender isso direitinho, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre os perigos da sobrecarga. Depois, vamos aprender a medir a força real de uma operação, conhecer os 3 tipos de capacidade, entender a diferença crucial entre utilização e eficiência e, para fechar com chave de ouro, desvendar o segredo dos 85%. Vamos lá? Bom, vamos começar por uma situação que, infelizmente, é bem comum. O que acontece de verdade quando uma equipe é forçada a trabalhar no limite o tempo todo, sem respiro? Essa sensação de caos operacional, de estar sempre sobrecarregado, não é só uma impressão, não. Ela traz consequências bem reais e muitas vezes bem caras para qualquer negócio. Olha só, quando a capacidade de uma equipe é uma incógnita, o resultado é quase sempre o mesmo. Prazos que já nascem impossíveis, um time esgotado que começa a cometer mais erros, decisões de investimento feitas na hora errada e aquela incapacidade de gerenciar as expectativas, sabe? É a receita perfeita para apagar incêndio o dia todo. Ok, então como a gente quebra esse ciclo vicioso? Bom, o primeiro passo para qualquer solução é fazer um diagnóstico correto. E para isso, a gente precisa responder uma pergunta básica. Afinal, o que é capacidade? De forma bem simples, capacidade é a carga máxima de trabalho que algo ou alguém consegue aguentar num certo período. E o ponto mais importante aqui é que a gente não está falando só de máquinas, não. Isso vale para pessoas, para equipes, para o espaço físico, para tudo. Mas para entender de verdade esse conceito, a gente precisa saber que ele não é uma coisa só. A capacidade se divide em 3 camadas, 3 pilares essenciais. Para ficar fácil de entender, vamos pensar num barista. A capacidade instalada dele seria fazer café 24 horas por dia, 7 dias por semana sem parar. É o máximo teórico. A capacidade disponível é o que ele pode fazer no turno de trabalho dele, digamos 8 horas. E a capacidade realizada é o que ele de fato entregou no fim do dia, já descontando o tempo de limpar a máquina, o café que derramou, etc. Beleza, agora que a gente já tem esses 3 dados, podemos calcular 2 indicadores que funcionam como um verdadeiro raio-x da saúde da operação. E aqui tem uma diferença sutil, mas que faz todo sentido. Utilização mede o quanto do tempo disponível foi de fato usado. Já a eficiência compara o que foi produzido com uma meta que tinha sido planejada. Uma olha para o potencial, a outra olha para o plano. Voltando para o nosso barista, se a capacidade disponível dele no turno era fazer 800 cafés, mas ele só fez 720, a utilização foi de 90%. É simples. O que foi realizado, dividido pelo que estava disponível. Agora, a eficiência é outra história. Se a meta do dia era fazer, por exemplo, 700 cafés e a equipe fez 720, a eficiência foi de mais de 100%. Ou seja, a eficiência compara o que foi feito com o que era esperado, com o plano. Certo. Tudo isso é muito interessante na teoria, mas como que a gente aplica esse conhecimento no dia a dia para encontrar um nível de produtividade que seja ao mesmo tempo alto e saudável? Na prática, o caminho para descobrir a capacidade real passa por estes 4 passos. Primeiro, mapear o tempo realmente disponível. Depois, definir um tempo padrão para cada tarefa. Terceiro, e muito importante, registrar tudo o que é perda, paradas, retrabalho e, por fim, analisar onde está o gargalo do processo. Isso vale para uma linha de produção ou para uma agência de criação. E todo esse processo nos leva a uma conclusão que pode parecer estranha no começo, mas que é muito poderosa. Ter um indicador de utilização em 100% o tempo todo não é bom. Na verdade, é uma receita para o desastre. Ué, mas se 100% não é a meta, qual é? Acontece que a zona ideal de operação, aquele ponto de equilíbrio perfeito, fica por aqui, entre 80% e 85% de utilização da capacidade. E por que esse número mágico? Porque operar nessa faixa cria uma folga inteligente que dá flexibilidade para pegar um pedido urgente, que cria uma margem para lidar com imprevistos, que permite tempo para manutenção e, o mais importante, garante a saúde da equipe e dos recursos no longo prazo. No fim das contas, a gente precisa repensar o que significa produtividade. E isso nos deixa com uma reflexão final. Em vez de ficar perguntando como podemos maximizar a produção, talvez a pergunta mais inteligente seja: qual é o verdadeiro custo de tentar operar a 100% o tempo todo?